Irmãos, a paz do Senhor Jesus, é nessa tarde maravilhosa que nós estamos aqui para gravar meu testemunho nesse canal tão maravilhoso, Semeando Vida. Fui convidada para a honra e a glória do Senhor para gravar esse testemunho, porque eu sei que através desses meus testemunhos, muitos vão alcançar algo de Deus, fortalecimento para suas vidas. Muitas pessoas que até mesmo estejam desesperançado, desmotivado, achando que a sua vida é só de sofrimento, achando que não tem mais condição de sobreviver, ou mesmo, digamos assim, reclamando do seu dia a dia de vida. Irmão, para iniciar, meu nome é Maria de Fátima da Silva Barbosa, tenho 56 anos, sou aqui, de Fortaleza, Ceará. E quero dizer aos irmãos como foi um pouco da minha vida até hoje, digamos assim. Sei que não vou poder contar tudo detalhado por causa do tempo, do horário. Mas vou fazer o possível para poder relatar o que eu puder com condição para os irmãos entender. Irmãos, eu nasci em Tabuleiro do Norte, no interior aqui do Ceará, e com 5 anos de idade eu perdi a minha mãe. A minha mãe faleceu do quarto filho, porque era eu mais 2 irmãos, e minha mãe estava tendo quarto. E aí ela faleceu no parto, ela não resistiu. Os irmãos sabem que no interior, como é difícil essa pessoa dar luz, não tinha hospital e tudo, então veio a óbito. Após a morte da minha mãe, meu pai pegou eu, mais os meus 2 irmãos mais velhos, e veio para cá, para Fortaleza. E entregou para uma pessoa que não conhecia, a qual nunca tinha visto, digamos assim, para estranho. Eu e mais os meus 2 irmãos também. Eu com 5 anos de idade, um de 8 anos e um de 6 anos. E aí meu pai entregou e foi embora. Nunca mais apareceu. Nunca mais sequer nem para dizer assim, saber como é que eu estava. Eu não tive mais notícia mais do meu pai. Nem o meu documento, certidão de nascimento, ele entregou. Irmãos, quero dizer meus irmãos que não foi nada fácil para mim. A minha vida se tornou uma tortura. Eu com 5 anos de idade tinha que trabalhar para sobreviver dentro daquela casa que eu vivia. Não tinha condição nenhuma de estudo, porque quem me criou não me dava estudo. Não tinha condição também de ter contato com outras pessoas, criança ou demais pessoas. Eu era, digamos assim, vivia dentro de um cativeiro. A minha alimentação era tudo ali regida por a questão do que eu fizesse. Se eu trabalhasse, desse de conta de fazer as coisas em tal horário, eu tinha direito de tomar um café. Se eu não desse de conta de trabalhar, fazer tudo aquilo que uma criança, fazia, limpar terraço, banheiro, lavar roupa. Então, meu dia todo era um dia de sofrimento. Eu passava de um dia, irmão, sem comer. Pegava resto de alimento, digamos assim, casca de fruta, alguma coisa que colocaria no lixo para me alimentar. Eu ia rebolar no lixo, eu tirava para comer, devido à fome que era tão grande. Quantas vezes eu chegava a ter sintoma de desmaio, já estava ficando adolescente. E nesse sofrimento todo, irmãos. Isso era o de menos, porque eu também tinha o lado da tortura. Qual era o lado da tortura? Eu era amarrada, com as mãos para trás, amarrada com corda, e apanhava com um fio elétrico, dobrado em não sei quantas dado nó e dobras. E ali eu apanhava tanto que muitas vezes eu desmaiava de tanta
apanhar. Minha vida era uma tortura. Eu sofria todo tipo de tortura, sem falar da fome que eu passava. Irmão, e foi passando o tempo, eu não sabia o que era sentar numa mesa para comer, eu não sabia nem sequer como era que eu, assim, poderia sobreviver, porque muitas vezes eu comia à noite, era a minha alimentação. E qual era a minha alimentação? Era um resto de comida que ela juntava, estava na geladeira, e de noite às vezes me dava, sacudia de um prato para o outro, porque nem sequer ter os talheres, comer igual como eles eu não comia, né? Meus talheres eram tudo no chão, numa bacia. Além de tudo, eu era uma criança asmática também, tinha problema de asma. Por isso, irmão, que eu sei que Deus tinha um propósito como tem até hoje na minha vida, para eu poder ter escapado. E ali, meu irmão, quando chegou uma certa idade, eu já estava na fase, digamos, uns 15 anos. Eu não sei muito porque ele nem dizia mais como era meu aniversário. Eu sabia porque ela dizia as palavras tórpidas que ela dizia. Dizia que eu era filha de índio, e por eu ser assim, filha de índio, e ela passava no meu rosto que minha mãe, eu não sabia como ela soube alguma coisa da minha mãe, e me jogava muitas palavras de maldição. Que eu ia ser a pior prostituta, que eu ia ser uma pessoa muito ruim, porque minha mãe era índia. Eu sou descendência de índio. Minha mãe, que eu sei, né? Minha mãe era filha de índio. E ali, meu irmão, nesse tempo eu já estava uma mocinha. Eu não sabia o que se tratava de uma questão da pessoa se tornar uma adolescente, via a regra menstrual, não sabia o que era isso. Então foi um espanto para mim. E como uma senhora vizinha chegou a denunciá-la por os espancos, pelos maltratos, mas aí quando o juiz, eu fui levada até o juiz de menor, mas ela disse que não sabia, eu era muito inocente, ela disse que eu ia ser presa porque eu gritava demais. Então a polícia, o juizado ia me prender. E ela disse que eu tinha que falar tudo aquilo que ela me disse que era para dizer para o juiz. Eu falasse, eu falei para o juiz, conforme ela falou, porque era tudo mentira, né? Que na verdade eu estava sendo monitorada por ela. E voltei de novo para o meu cativeiro. Só que teve uma vez, irmãos, que eu, como não conhecia Deus, eu planejei de fazer o seguinte: eu não sabia ler e nem escrever, pois ela dizia para que eu queria saber ler, para que uma pessoa ordinária como eu, que não ia servir para nada no mundo, queria aprender a ler e escrever. Isso era talvez porque quisesse sair para fora para se tornar mais rápido possível uma prostituta. Eram as palavras mais tristes e dolorosas que eu via. Irmãos, e eu pensei comigo que era a única maneira que eu tinha de sair daquela casa, daquele sofrimento. Então eu sabia que ela detetizava a casa, usava vários venenos. E ali eu não sabendo ler, vi que tinha uma caveira no vidro de veneno. E eu disse, é isso aqui. Eu vou morrer e vou me encontrar com minha mãe. Por a minha inocência, né, irmão? Que nada disso é real. E ali eu tomei aquele veneno. Certo dia eu já tinha planejado tudo. E o inimigo, logicamente, já tinha botado tudo na minha cabeça. Que era a única forma de eu sobreviver não, ter a minha vida livre, sair do sofrimento, era a morte. E eu tomei aquele veneno. E depois dali eu apaguei. Eu me acordei, há não sei quanto tempo, estava numa UTI. E ali o médico chegou para mim e perguntou se eu estava sabendo o que tinha acontecido comigo. E eu disse que não sabia. Eu não sabia nem quem era eu, na realidade. E eu estava totalmente, digamos assim, com a memória perdida. O médico voltou e eu me apaguei novamente. Eu recebi algo nas veias e me apaguei. Eu me alimentava por sondas pelo nariz.
e me apaguei novamente. Quando eu retornei já com a memória. Graças a Deus. E ali passei algum dia naquele hospital e muitas pessoas procuravam saber como uma menina tão nova, uma criança, bem dizer, ter tentado o suicídio. E eu contei para um médico o que tinha acontecido comigo, o que eu sofria, os abusos que eu sofria. Muitas pessoas ficaram de me tirar dali. E o médico chegou para mim e disse, não, você não pode sair daqui assim, fugida, porque você é de menor, eu vou dar conta do seu corpo, não pode dizer que você morreu, mas vou lhe dizer como é que você vai fazer. Você vai para lá, para essa casa que você vive, que é esse cativeiro que você vive, e você conhece alguém? Eu disse, eu não conheço ninguém, eu não sei quem é ninguém. Mas ele me deu uma instrução, você sai para a rua, pede socorro, pede ajuda, e alguém vai lhe socorrer. Conte a sua história, só não se aproxime de homem. E ali eu fiz. Saí, eu sabia que se eu errasse aquilo ali era a minha morte. Porque se ela me pegasse abrindo uma porta de rua, eu ia apanhar até a morte. E ali eu saí e pedi socorro a uma mercearia que eu vi. E disse assim, assim, eu sou aquela menina, assim, assim, que mora aqui, por favor me acuda. Eu saí do hospital. Eu estava em coma e saí e eu não posso mais continuar a sofrer. E alguém me pegou e me levou para uma casa para eu ficar lá mais escondida. O juizado de menor podia também prejudicar a família que estava comigo, porque eu era de menor. Mas enfim, meus irmãos, eles me acharam. Me acharam, a família, lá do que eu vivia, né, o cativeiro, me acharam. E prometeram muita coisa para mim, estudo e tudo. E eu voltei. Até porque não tinha saída, porque eu era de menor. E era a ordem do juiz, né? Porque ela disse que era uma ordem do juiz. E ali, meus irmãos, eu voltei para casa que eu era criada. Só que na segunda vez que eu saí de lá, eu já não saí mais fugida, mas saí dizendo a ela, olha, eu estou indo embora. Eu estava, digamos assim, com uma pessoa que tinha condição de me dar uma ressalva, de me assegurar que eu ia trabalhar numa casa e essa pessoa ia acabar de me criar e eu ia viver nessa casa, ia poder sair do cativeiro. E eu saí do cativeiro pela segunda vez, já dizendo que estava saindo, isso. Fui amaldiçoada demais. Todas as palavras de maldição que um ser humano pode receber, eu recebi ao sair dessa casa pela segunda vez. Irmãos, aí começou a minha outra trajetória da vida. Qual foi? Eu comecei a trabalhar em casa de família. Eu, adolescente, totalmente assim, inexperiente da vida. Comecei a trabalhar e aí passei o outro processo da minha vida, o que era? As pessoas que eu ia trabalhar na casa delas, muitas vezes eu não podia passar muito tempo, porque eu era assediada pelos meus patrões. Cansei de me acordar com meus patrões passando a mão em mim. E eu ficava desesperada, como é que eu ia falar, e inventava que eu não queria mais ficar ali naquele canto, e armava outro canto. E assim foi na minha vida. Até que consegui arrumar uma pessoa que viesse tirar meu documento, porque eu não tinha registro de nascimento, não tinha documento nenhum, mas ninguém poderia ser meu responsável, porque eu era de menor e como é que ia ser? E ali eu mesmo me registrei, aumentei 2 anos da minha idade. Fiquei como de maior para poder me registrar. E ali tirei o meu documento e fui para o colégio, que era o meu maior sonho na minha vida, era estudar. E ali comecei a estudar nesse colégio, fazendo o primeiro ano, digamos, né? Que chama alfabetização, né? A criança, quando vai aprender a escrever, assim era eu. Eu já estava, com 16 para 17 anos.
e esse tempo todo eu não sabia o que era um colégio. E ali comecei a estudar, mas aí, irmão, entrou o quê? Um mundo na minha vida. Que mundo foi esse? O mundo das festas, o mundo das baladas, coisa que eu não conhecia, porque eu vivia em cativeiro. Eu era muito criança, irmão, era muito criança. Eu não sabia o que se tratava de uma gravidez. Eu não sabia o que se tratava de uma relação sexual. Eu não entendia nada disso. Para mim, eu sabia que uma pessoa engravidava através de um beijo. Pois foi assim que eu aprendi quando eu era criança, lá onde eu vivia no cativeiro. E ali passei vários desesperos, né? Porque alguém chegou perto de mim, me beijou, já pensava que eu tinha engravidado. Mas eu fiquei sabendo que não era nada daquilo, não era assim, mas eu não sabia muito bem como é que se tratava, detalhadamente. E ali, irmão, muitas vezes eu comecei a ter amizades, amizade que bota você na perdição. Mas Deus sempre teve um propósito na minha vida, como tem até hoje. E ali eu dizia assim, eu tenho que aproveitar a vida, pois eu nunca soube o que era viver. Eu nunca soube o que era ter uma vida. Então é a hora de eu viver, é a hora de eu aproveitar a minha juventude, digamos, a minha adolescência, a minha juventude, né? E ali eu comecei a ter amizade que me levava para balada. Eu ficava até certas horas, até o juizado de menor fazer a busca, eu estava ali. E muitas vezes me escondia para não ser pego pelo juizado de menor. Na época que tinha o juizado de menor que fazia a busca nas discotecas, nas coisas assim, que chamava discoteca, né? Hoje chama balada. E ali eu vivia uma vida bem, comecei a andar com roupas seminuas, roupas, digamos assim, muito depravada mesmo, pois eu era muito envolvida com as amizades que eu tinha conseguido, né? E aqui tudo para mim era muita novidade, era tudo novidade. E queria muito também aprender a falar na gíria, porque eu achava muito bonito as pessoas falar na gíria, mas não entendia nada do que se tratava, né? E ali eu comecei a falar na gíria, mesmo graças a Deus nunca tive contato com a droga. Pelo milagre de Deus, né? Deus nunca permitiu que eu tivesse contato com a droga, né? Mas eu fui convidada para usá-la, a droga. E foi assim um milagre de Deus, quando alguém chegou para mim e disse: Fátima, tu tá gordinha, tu quer emagrecer? Que eu era muito... fiquei em dó do meu corpo, eu era muito vaidosa, eu achava meu corpo... Eu era magra, cabelo muito bonito, e era uma jovem de bem presença, digamos. E eu entrei no mundo da vaidade e corria, fazia corrida para emagrecer, para ficar em forma. Isso trabalhando nas casas, né, irmão? Sendo doméstica, o pouco de tempo que eu tinha. E muito revoltada da vida também, porque a minha maior revolta, né, foi a questão do meu pai ter me abandonado e abandonado os meus irmãos, que até exatamente a data de hoje eu não sei quem é minha família. E ali, meus irmãos, eu comecei a entrar no mundo dessa vaidade, digamos assim, de balada. E como eu já estava no 2º ano de colegial, eu conheci um rapaz, que a qual eu namorava com outra pessoa, e ele dizia assim, deixa ser isso, aqui, mas eu nunca quis nada. Mas ele sempre insistia lá no meu colégio que eu estudava. E ali um dia eu cheguei a dizer assim, olha, eu não aguento mais, meu colégio vive em greve e hoje eu vou dar um basta na minha vida. As palavras, irmão, ele tem muito poder, tanto de abençoá-la, como também amaldiçoá-la. E eu me amaldiçoei a mim mesmo. Eu disse, olha, hoje se eu não tiver aula naquele colégio, eu vou me matar.
Eu já tentei uma vez, não deu certo, mas dessa vez agora vai dar, porque eu vou passar ali, vou para a linha do trem e vou me jogar, porque a minha vida toda é de sofrimento. Eu era muito revoltada, irmãos, eu era muito revoltada, a minha vida era um poço de revolta. E ali eu disse assim, eu não aguento mais, eu vou me matar hoje, se aquele colégio não tiver com aula, eu vou me matar. E ali, irmão, cheguei no colégio, não tinha aula, estava em greve ainda. Aí eu me tornei também, irmãos, na época me tornei Minudete, que era aquela fase dos menus, e ali eu me trajava como eles, andava daquela forma que eles andavam, tentava fazer tudo para andar do jeito deles, porque eu me tornei uma jovem muito mudana, muito mudana. E com os projetos de me tornar uma atriz. Meu projeto era de ser uma grande atriz, trabalhar na televisão, ser atriz. Esse era o meu projeto. Eu tinha muito fanatismo por o meu de televisão e desse mundo artístico. E ali, meus irmãos, quando eu saio do colégio e vou para uma praça que eu tinha falado aqui, mas foi só bem dizer de boca para fora que ia morrer, né? Mas o inimigo não, ele não deixou passar para trás, não. Ele ia querer concretizar aquilo que eu tinha falado e sair para o colégio. E ali me encontrei com quem? Com exatamente a pessoa, o jovem, que a qual insistia tanto namorar comigo, que eu não queria nada. E ele, mais outro, disse assim, aí gata, que eram os apelidos, a maneira de uns tratar os outros, na gíria e tudo mais, vai para casa, assim, vou para casa, não tem aula. Aí faz meu vamos com a gente e tal. E eu, inocentemente, né, não fui em carro nem nada, fui andando exatamente no percurso que eu tinha dito que ia me jogar, no trilho, né. Fui passando por a linha de um trilho, irmão, que era muito escuro, mas aí nós disse, não, mas a gente vai por aí não, nós vamos pegar um atalho, que é mais rápido de nós chegar em casa. E a minha distância da minha casa era perto da dele. Chegando num certo local, ele me pegou e disse assim, aí, garota, é o seguinte, há muito tempo que tu anda me dando fora. E tem mais. Tu quer ser a santinha lá do colégio. E tu não é santa. Hoje tu vou ver quem tu é. Aí eu disse assim, olha, me respeite, porque eu não sou o que você está pensando, não. E ali veio uma discussão. Nessa discussão, ele disse assim, se você não deixar eu fazer o que eu quero com você, eu vou lhe matar aqui mesmo. Então foi uma ameaça de morte, irmão. E ali, meus irmãos, eu fui violentada. E o próximo, que seria o amigo, que ia me violentar também, ele não a permitiu. Deus, né? Creio que o próprio Deus não a permitiu que ele me violentasse também. E eu fiquei em desespero. Realmente, eu ia fazer o que eu tinha dito, que era me matar. Mas aí naquela noite, irmãos, eu voltei para casa, onde eu trabalhava. Não falei nada para ninguém. Calada entrei e arrasada, porque eu estava arrasada. Passou algum tempo, eu não voltei mais para o colégio. Eu não voltei. Aquele sonho todo de estudar, tentar vencer na vida, eu não consegui mais voltar para o colégio. Mas também, digamos, eu não sabia o que poderia ter acontecido comigo naquela noite, assim. Eu não imaginaria, irmãos, que eu estava grávida. Quando chegou um certo período, que eu não sei quantos meses eu estava, eu comecei a ter crise de enjoo. E ali a pessoa que morava comigo, trabalhava também na mesma casa, ela disse, Fátima, o que foi que aconteceu contigo, Fátima, que tu anda tão estranha? E alguém fez mal contigo, alguém fez mal a ti, alguém tentou te violentar? E eu disse, não, ninguém fez nada comigo, não. Não quis dizer, até mesmo porque ele me ameaçou. Ele disse, olha, se você contar para alguma pessoa, eu lhe mato. Então, como eu era muito criança, eu tive medo. Mas ali eu
ela disse para mim, Fátima, me conta, por amor de Deus, porque se você contar, eu vou saber e vou guardar segredo. E eu confiei e disse, olha, assim, 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 contei tudo. E ela chegou para minha patroa e disse, a Fátima, a Maria de Fátima, porque tinha duas Fátimas, era eu e minha patroa, era Fátima. A Maria de Fátima está grávida. Aí minha patroa disse assim, não pode, essa criança, a menina não pode estar grávida não. Aí ela contou tudo que tinha acontecido, ela fez um exame imediatamente, eu me lembro que ela ficou assim, desesperada, minha patroa, sem saber o que fizesse, e contou para o seu esposo, e fez um exame, e eu vi, nunca me esqueço, quando ela no telefone recebeu o resultado, ligando, e disse, ela está grávida, né? Mais de mês, e a pessoa dizia no outro lado, eu creio, sim, que era mais de mês, né? E ali começou a minha outra tragédia, a minha outra luta. Como é que eu ia lutar com a criança, ter uma criança, onde nem casa para morar eu tinha, nem família eu também tinha. E ali eu criei coragem e fui no colégio e contei tudo, que não adiantava mais se eu morresse ou não morresse. E ali contei tudo o que tinha acontecido comigo por diretor do colégio, fizeram reunião e ali foi dito que, olha, se chamarem ele, né, o rapaz, e eu também estava lá, e ele disse que ele sentia muito, ele se arrependeu, porque ele estava sob efeito de droga. Ele era usuário de droga, né? E porém eu não sabia e eu também não fazia parte de droga, não usava droga, graças a Deus. Mas ali, naquela reunião toda que teve entre os professores e o diretor do colégio, foi dito que você suma da vida dessa moça, dessa criança, que você fez o mal. E já que você não vai assumir, você disse que não vai assumir, porque não tem condição e não podia levar problema de rua para casa, foi o que ele falou. Assim, eu não posso assumir. O que eu posso fazer é o seguinte, quando o pivete nascer, eu posso dar alguma força, mas eu não posso assumir. Isso foi as palavras do pai da minha filha. E ali ela disse, o diretor, todos, assim, essa criança que você está esperando, ela não vai nascer. Essa criança não pode vir ao mundo, Maria de Fátima. Essa criança é fruto de uma violência, é fruto de um estupro. Você é uma criança ainda, apesar de eu já estar com 18 para 19 anos, já estava, mas eu não tinha corpo, muito corpo de mulher e nem fisionomia, porque eu era muito raquítica. E ali ela disse assim, nós vamos fazer uma reunião no colégio. E todos vão ajudar. E você vai fazer um aborto nas melhores clínicas. Nós vamos garantir a sua vida. Mas a vida dessa criança que se gera em você, nós não vamos deixar. E eu olhei assim, mesmo sem uma gota de sabedoria, mesmo sem ter uma instrução, nem conhecimento de Deus, eu disse assim, não, essa criança não vai ser morta. Por que essa criança vai ser morta dentro de mim? Por quê? Por acaso ela é culpada de eu ser violentada? Ou qual o preço que ela vai ter que pagar? A morte? Não. Ela não vai ser morta. E ali me retirei do colégio. Fui embora. Nunca mais eu pisei naquele colégio. A minha outra trajetória foi que onde eu morava não me aceitaram mais. Eu não tinha mais nem onde trabalhar, nem casa para morar, nem nada. E ali eu disse, Deus, eu não era crente, eu não conhecia Deus assim como hoje eu conheço. E disse, me dê uma luz, me mostra algum canto para eu ir. E alguém me ajudou, me levou para casa de uma família para eu trabalhar. Só que onde eu estava trabalhando, uma pessoa disse, Maria de Fátima, você vai ter essa criança aqui. Porém, assim que ela nascer, você já esteja tudo pronto, porque você vai dar ela.
aqui ela não pode ficar. Já tinha passado por outro canto provisório até arrumar um trabalho, digamos. E eu vi as pessoas combinando, né? Olha, assim que ela se acordar, ela se levantar, a gente vai levar ela para aquele hospital e tal. A gente conta toda a situação. E ali nós vamos fazer o quê? Vamos anestesiar ela e ela vai ser anestesiada e nós vamos fazer o aborto. Porque ela é muito criança, ela não sabe de nada, a gente vai dizer que ela passou mal. E ali eu tomei algo que me deram, que eu fiquei sabendo depois que era para abortar. E ali eu provocava muito, e ela dizia que tome para a sua criança nascer saudável, tome porque você está muito fraca. E eu tomando aquilo, eu disse eu não quero. E eu provocando, tomando, obrigada a tomar aquilo. E eu não quis mais saber de médico, não quis saber mais de pré-natal, mais nada. E ali, quando foi já os 8 meses de gravidez, eu orava a Deus, pedia a Deus na minha ignorância, né? Eu sempre gostei muito de falar com Deus, mas eu tinha alguns santos, né? Assim, que eu pedia, que eu não conhecia muito bem. Jesus, o Todo-Poderoso, Deus que pode todas as coisas. E ali eu dizia, meu Deus, fazei-me que eu consiga criar essa criança. Aí apareceu uma pessoa que era minha amiga, trabalhava, era filha de criação da casa em frente, disse, Fátima, vá lá. Mãe disse que se você for trabalhar lá, você vai ter sua criança e vai criar sua criança lá. Eu contei toda essa situação e ali eu fui muito feliz, fui para lá, para essa casa. E ali eu tive a criança fielmente e finalmente a criança nasceu saudável, sadia. E eu trabalhava dia e noite para poder manter a família, a casa e manter a criança. E ali, meus irmãos, o pai de minha filha foi até a mim e disse, Fátima, eu estou sendo torturado por o que aconteceu, mas quero lhe pedir perdão. E quem sabe a gente possa até se juntar ou qualquer coisa assim, criar a nossa filha. E eu disse, Silas, é o seguinte, eu não tenho tal prática que você tem e eu não quero ter. E como é que eu vou viver com uma pessoa que tem uma prática dessa? Eu não posso entrar no seu mundo. E ali, meus irmãos, enfim, o que era mais importante que ele fizesse? Assumisse a filha, assumisse a criança com mantimento, com leite, com fralda, ele não assumia nada. Aí, meus irmãos, nesse período todo que a criança nasce, eu trabalhando nessa casa, retornei para outra casa, que é a qual me dava mais condição para trabalhar, para ter um quarto para mim, com a criança, e voltei fui trabalhar em outro campo, uma casa, digamos assim, das pessoas bem na sociedade. Era o diretor do Ideal Clube, pessoas do Tribunal Eleitoral, pessoas de altas sociedade. Fui trabalhar lá com a criança, me aceitaram com a criança. Mas só que eu já estava entrando num mundo sutil do alcoolismo. Como era eu trabalhar nessa casa que, como uma pessoa trabalhava num canto que tinha muito contato a bebida e tudo, trazia muitas bebidas para casa. E ele não se importava que os empregados tomassem, porque era muito. E ali a outra pessoa que trabalhava também comigo me orientava que eu devia tomar. Que eu ia melhorar se eu bebesse, se eu tomasse aquilo. Ah, eu não gosto. É muito ruim. E ele me dava uma dica como é que eu prepararia aquela bebida para que ficasse mais suave e eu conseguisse a beber. E ali eu aprendi. Então fiquei viciada na bebida da maneira que eu preparava. Digamos, uma mistura com suco, não sei o quê. E ali já estava muito, digamos, chapulado do álcool para a bebida. Irmãos, enfim, nesse período todo, eu comecei a sentir que eu estava cada vez mais dependente de tudo aquilo, do álcool. Mas eu sabia que eu tinha que criar minha filha e já tinha planejado, digamos, outro suicídio. Mas eu pensei assim,
como é que eu vou praticar tal coisa se eu tenho uma filha para criar? Então aquilo ali, quando vinha na minha cabeça, eu pensava na minha filha, que era o que eu amo até hoje e amava, né? Pois a questão da minha filha ter vindo ao mundo da maneira que veio, isso não impediu de eu amá-la, ela. Como até hoje eu amo, é a minha filha que eu sempre amo todos eles. Tenho 4 filhos, mas amo todos. E ali, meus irmãos, eu fiz o aniversário da minha filha, fizeram o aniversário da minha filha quando ela completou 1 ano de idade. Quando ela completou 1 aninho, o pai dela disse que foi para apresentar os avós, levou para os avós e tudo, para apresentar os pais, né, dele. E ali eu fiz ele fez um aniversário da minha filha de 1 ano. E ali, naquele aniversário que foi feito, naquela noite, tinha algumas bebidas. E eu, como eu já disse no início, que eu andava muito, digamos assim, depravada. Mas, irmãos, naquela noite ali, Deus tinha algo preparado para mim. Naquele aniversário, naquela festa, onde tinha o que? Dança, bebida e tudo mais, que era na casa dos avós da minha filha. Ele registrou a menina, reconheceu, né? E registrou, mesmo ele registrou como filha legal dele, porém não assumia. Mas ali os avós conheceram e tudo, eu comecei a ter contato com os pais dele, né? E naquele período ali todo que a gente se conhecia, já para alguns dias, uns meses que a gente estava se conhecendo, eu conhecendo a família dele, e no aniversário foi programado fazer aquela festa de 1 ano, da Sâmia. Festinha de 1 ano. Eu estando ali naquela festa, de repente eu senti vontade de sair um pouco para a calçada. Quando eu cheguei na calçada daquela casa, tinha uma senhora, uma anciã. E ela chegou para mim e disse assim: Fátima, Deus tem um propósito na tua vida, Fátima. Deus tem coisa linda na tua vida. Deus te chamou com a missão nessa terra. Fátima, tu é um instrumento nas mãos de Deus. Fátima, tu vai ser vaso nas mãos de Deus, instrumento nas mãos de Deus. Tu não precisa usar tudo isso, andar dessa forma que tu anda, porque, Fátima, Deus te fez linda. E não precisa tu andar dessa forma que tu anda para se dizer que é bonita, que é linda, porque Deus está olhando no teu interior. Deus quer você como instrumento na vida dele, na casa dele. Fátima, tu vai ser vaso nas mãos do Senhor. E ali, meus irmãos, eu como muito incrédulo, trouxe os meus dedos, estralava os dedos, porque eu não queria estar ouvindo aquilo, porque eu estava no meio de uma festa, no meio de uma balada, no meio de uma dança. Como é que aquela senhora se apresentou ali e falando de Deus para mim? Eu nem sabia de quem era aquela senhora. Depois eu fiquei sabendo que era vó exatamente do pai da minha filha. E ali ela pregava tremendamente para mim. Eu disse: Dona fulana, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso, essa vida aí que a senhora está falando. O meu maior sonho é ser uma atriz. O meu maior sonho é entrar no mundo da televisão. O meu maior sonho é me tornar uma atriz, seja lá como seja, eu quero ser atriz, eu vou lutar para ser uma atriz. E ela disse assim: Fátima, você sabe qual é a vida dos atores? Aí disse: não quero saber, eu quero ser atriz. Assim, você vai ser atriz, Fátima. Você vai ser um vaso na mão de Deus. E ali, meus irmãos, terminando aquela festa, ela disse assim: hoje, Fátima, você vai dormir lá em casa. Aí eu disse assim: quem é a senhora? Eu sou a avó do pai da sua filha. Vamos lá para casa. E ela botou um testemunho de uma ex-atriz
do que ela tinha passado no mundo dela artística. Eu fiquei assim, horrorizada do que eu vi. E naquela noite eu dormi naquela casa dessa irmã, que era uma serva de Deus, uma anciã de Deus. Quando foi pela manhã, eu saio da casa onde eu dormi, da família, da parentela da minha filha, os avós, e eu retorno ao meu emprego, meu trabalho, que eu trabalhava perto do Canal 10 aqui, na televisão Canal 10, vizinho pertinho. E ali eu volto ao meu trabalho que aqui eu mantinha a minha filha, com alimentação, com tudo. Chegando no meu trabalho, algo me toca. No caminho ao percurso de chegar naquela casa onde eu trabalhava, na parada do ônibus, eu digo para Deus, Deus, se tu és esse Deus que transforma, faz alguma coisa por mim. Faz alguma coisa por mim. Mas não me deixa chorar aqui. Eu estava com o coração para chorar e eu não deixa eu chorar aqui. E ali, eu chegando em casa, a minha patroa estava de viagem marcada já, e eu ia ficar só com o zelador, o jardineiro na casa. Pois era eu e a criança, porque a casa era muito grande. E ali eu falei para a pessoa lá que trabalhava também, disse assim, fulano, eu vou mudar a minha vida. Eu não quero mais ser essa mesma pessoa que eu sou. E aí a pessoa disse assim, você não é louca, você é minudete, você tem um mundo seu artista, você quer trabalhar nas televisões, você quer estudar, você ainda quer vencer na vida, você quer ser essa pessoa ridícula, que são aí esses crentes, essas pessoas que andam igual uns velhos, cafuna. Tu já viu, Fátima, como é que essas pessoas andam? Ah, eu disse, não. Naquela noite, irmão, eu disse que sabia que crente, que servo de Deus, ele era bem mudado. Ele não fazia muito, não assistia com as coisas, eles eram... Eu acho assim, porque eu penso que crente tem uma vida totalmente diferente. Eu não conheço a vida de um crente. Mas para começar, hoje já vou fazer uma mudança na minha vida. Mas naquela noite o inimigo veio para mim com gosto de gás, mesmo assim, não pode, ela não pode ter essa ideia na cabeça. E ali eu ligando para o Disque Amizade, conheci um rapaz que a qual era de São Paulo. E ali ele dava maior força para mim, para que eu fosse para São Paulo. Ele disse que estava aqui no Ceará, mas era de São Paulo, ia para São Paulo. E se eu quisesse, ele me levava a minha filha. E eu ia entrar no mundo artista, estudar, ia me dar toda a ressalva que eu precisasse para que eu pudesse realizar meu sonho de atriz. E ali eu disse, pronto, está perfeito, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero, é esse mundo aí. É esse mundo que eu quero. Então acabou aquilo. É negócio de ser crente, negócio de mudar. Fui reconhecer ele me marcou enquanto fui conhecer. Então ele disse, olha, Fátima, nós vamos ajeitar porque eu vou para São Paulo, tu vai comigo. Você é isso, você é muito linda, você não sei o quê, aquelas coisas todas que os homens dizem, né? Eu fui até o encontro desse rapaz e fui com a minha filha. E ali conheci ele com a minha filha, essa minha filha, apresentei, você quer assumi-la? Eu e uma filha? Ele disse, não tem problema, eu assumo você e sua filha. Então estava muito empolgada. E o mundo de atriz, de artista, estava muito forte na minha vida. E eu disse para aquele jovem, né, assim, olha, eu faço qualquer coisa para ser uma atriz. Só não posso, uma coisa que eu não posso fazer é perder a minha filha. Por nada, não perdo a minha filha. E ele me garantiu que a minha filha ia ser bem cuidada e não ia faltar nada. E ali, meus irmãos, resumindo, uma noite, a minha patroa já tinha chegado em casa, estava todo mundo em casa. E como ele saiu muito para jantar fora, eu estava sozinha em casa, sozinha. E como eu já lhe disse, gosto muito do mundo artístico, gostava, principalmente Michael Jackson, essas coisas todas. Eu era fanática, eu era doente, fanatismo.
E ali procurando no rádio uma música que eu pudesse, eu gostava muito das coisas internacionais. E gostava muito das músicas internacionais e tudo. E ali eu sozinha liguei o rádio para procurar uma música para ouvir. Eu estava só eu e a minha filha, uma criança de 1 ano e pouco. E quando eu liguei aquele rádio, quando liguei, estava aquele homem pregando a palavra de Deus. Irmãos, eu confesso a vocês que o inexplicável, o sobrenatural de Deus chegou a acontecer na minha vida. Porque eu estava em busca de uma música, que ouvi uma música, Michael Jackson, lá que fosse, menos ouvi uma pregação. Até porque eu já estava tudo na minha mente já arrumado para ir embora do Ceará para São Paulo. Para me tornar uma atriz, estudar, e mil ilusão de uma jovem da minha idade que eu estava. E ali, meus irmãos, quando eu estava com a mão no botão daquele rádio, localizando aquele rádio, eu não consegui mais mudar. Eu fiquei paralisada ali. É como se eu não tivesse mais domínio sobre mim mesma ali para mudar aquela sintonia. Irmãos, para a honra e a glória do Senhor Jesus, irmão, porque para o nome de Deus ser glorificado, não é necessário que nós aumente ou diminua. Mas todavia o nome dele tem que ser glorificado. E ali naquele momento que eu estava ali, ouvindo, aquele servo de Deus que estava no outro lado, dizia assim: jovem, eu não me lembro das palavras até hoje, nunca me esqueço. Jovem, você que está aí no outro lado desse receptor, Deus me revela, você, jovem, aí, é você, jovem. Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer te transformar. Deus quer te fazer um instrumento nas mãos dele, porque você é um escolhido, é um vaso na mão de Deus. Deus te chamou no ventre da tua mãe. Jovem, Deus hoje diz para ti: eu tenho um encontro contigo. Irmão, emocionantemente, quando eu me lembro dessas palavras. E o Senhor Deus não dizia só isso, relatou a minha vida. E ali ele disse: olha, jovem, Deus me revela que quantas vezes tu já tentou tirar a tua vida, mas ele tem fechado a tua sepultura, porque ele não permitiu que o inimigo te cefasse a tua vida e tirasse a tua vida. Tu já tentou tirar a tua vida, mas Deus não permitiu e foi e fechou a tua sepultura. Jovem, Deus quer te tirar do mundo do álcool, que tu estás entrando no mundo da perdição, no mundo da prostituição. E Deus disse para ti: hoje tem um encontro contigo. Naquele instante eu dizia: é Deus que está falando comigo. Ele relata a minha vida, eu no pensamento. E o Senhor imediatamente deu a resposta por outro lado e disse: é eu mesmo que falo contigo. Naquele instante, irmãos, eu não esperei mais nada. Eu em lágrima e disse para o Senhor: Deus, se tu é esse Deus que transforma a vida, que muda as vidas, que muda pensamento, que faz de uma pessoa, outra pessoa transforma a mente, eu quero a minha transformação, Senhor, hoje. Eu não quero minha transformação amanhã, mas eu quero a minha transformação hoje. Senhor, eu vou te aceitar, me ajoelhei ali. E aquele servo dizia: hoje Deus tem um encontro. Fala assim, assim, eu te aceito como Salvador. E eu dizia: Senhor, perdoe meus pecados.
Eu te aceito nesse momento como meu Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados. E ali eu, em lágrimas, confessei o nome de Jesus dentro daquela cozinha onde só estava eu e o próprio Deus ali. E ali, quando eu me levantei daquele chão em lágrima, eu não sabia o que fazer, se eu chorava, se eu ria. A alegria invadiu a minha vida de uma tal maneira sobrenatural. Uma alegria que a qual eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Eu corri no quarto que a qual tinha minhas roupas, eu tinha meus discos, na época era disco, meus posts, que eu tinha muito foto dos meus minutos, que era minudete, e roupa, como se diz, né, roupa transada, e outras coisas mais. Eu disse, Senhor, isso aqui não me pertence mais, isso não faz parte mais de mim, eu sou nova criatura, hoje tudo se fez novo na minha vida e eu pude sentir a presença do Espírito Santo na minha vida, fluir na minha vida. Fluiu na minha vida, irmão, a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor Deus logo me batizou com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo, recebi o dom do Espírito Santo. Me tornei uma pessoa que ora, né, por libertação, ora por dom. E o Senhor Deus me fez um instrumento nas mãos dele, um vaso de valor, um instrumento de grande valoria nas mãos do Senhor. Irmãos, eu poderia esticar mais um pouco meu testemunho, do meu casamento e tudo mais até aqui, porque fica muito longo. Mas uma experiência que eu tive com Deus foi tremenda, irmão. Quando aceitei Jesus, eu senti o Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida. Muitas vezes eu sentia a presença do Senhor como se estivesse ali comigo todo momento. E Ele me orientando como é que eu tinha que ser, como é que eu tinha que fazer, me doutrinando. Pois o Espírito Santo, irmão, foi que me deu toda a doutrina. Ele me doutrinava, até eu cheguei na igreja, depois que aceitei Jesus em casa. Fui para uma igreja, fui me congregar, mas eu já era doutrinada pelo Espírito Santo de Deus. E ali, naquela igreja que eu fui, muitas pessoas falando em língua, eu não sabia o que era. E ali eu disse para aquela pessoa que estava comigo, como é que eles falam assim? Ela disse, olha, eu batizo com o Espírito Santo, você tem que orar, você tem que pedir. E ali eu passei há uns 3 ou 4 dias pedindo constantemente, Senhor, me batize com o Espírito Santo. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, me batiza. E de repente, em casa mesmo, o Espírito Santo me tomou em mistério, em línguas. E eu fui batizada, selada com o Espírito Santo. E depois estava eu pregando, sendo chamada, eu nova convertida ainda, era chamada nas casas para orar por libertação. Era chamada para dar até palestra de ensino para as pessoas que eram muito mais veteranos do que eu era só uma criança na fé. Mas ali as pessoas me chamavam como se eu já fosse uma crente há muito tempo. E Deus me tomava de uma maneira tão gloriosa que muitas vezes eu própria me surpreendia como era que eu pregava daquela forma, e muitas pessoas ouviam eu falando das coisas do Senhor, mas eu era nova convertida. E muitas vezes eu era chamada para orar por obra de libertação, pessoas que estavam possessas, pessoas que estavam endemoniadas, eu ia lá, orava, Deus fazia grande obra. Hoje, irmão, eu tenho 35 anos de fé, né? Sou serva do Senhor, sou obreira da casa do Senhor, trabalho na missão de libertação e estou aqui, irmã, até hoje. O Senhor, fui casada, tive 3 filhos do meu matrimônio e meu esposo, o Senhor Deus guardou salvo. Passei por muitas pelejas, mas o Senhor Deus guardou ele salvo. Hoje aquela filha, que você pode perguntar, e a sua filha, irmã? O que ocorreu com a sua filha? Esse fruto, né? Hoje eu estou aqui na casa dela, né? Gravando esse testemunho.
Hoje minha filha é uma grande advogada e é uma pessoa que Deus tem abençoado ricamente, casou, me deu 2 netas maravilhosas. É uma filha bem-sucedida, para a honra e a glória do Senhor. E essa filha que eu tenho hoje, irmãos, ela é, abaixo de Deus, a minha mão direita. Ela que me dá meu suporte, ela que me ajuda, certo? Ela que está comigo, porque Deus falou para mim, quando eu estava entrando para ter ela, aquela pessoa não era crente, mas disse, olha, essa sua filha, esse filho ou filha que você vai ter, ela vai ser quem vai lhe ajudar na sua velhice. Deus está lhe dando para isso. Então, se concretizou, né? Se concretizou porque hoje ela é meu braço direito, certo? Apesar dos meus 3 filhos que eu tenho, a mais, mas todos eles são uma bênção para mim. E essa aqui, a qual passei por tanta luta, tanto sofrimento, foi um destaque na minha vida e uma honra de superação, porque Deus me deu força para que eu chegasse até aqui, onde eu cheguei até hoje. E aqui estou dando testemunho, né, que muitas pessoas que às vezes não têm força mais, acham que está tudo perdido, acha que não vai conseguir, acha que não sabe o que fazer, acha que a única solução da sua vida é tirar a sua vida. Não, irmão, a única solução não é essa não. A solução da sua vida está aí, pertinho de você. Se chama Jesus de Nazaré. Se chama Jesus. Chame por Ele, clame por Ele, porque Ele vai te dar um socorro. Ainda que você ache que está tudo perdido, não está. Porque às vezes você pensa que as coisas não vão acontecer, mas Deus está dizendo, filho, eu estou contigo. Eu vou te dar a vitória. A peleja não é tua, a peleja é minha. Deixa que eu cuido. Quero agradecer em nome de Jesus a todos que vão ver este testemunho e vão botar em prática no seu coração, ver que Deus tudo pode e para Deus tudo é possível. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.